Difícil imaginar uma cena mais paulista do que essa. 100.000 pessoas protestando embaixo de chuva na Praça da Sé. E toda vez que São Paulo se reúne nessa praça, a história do país pode mudar. Em 1932, estavam lá Ferreirinha, estudante de Direito, Juliano Meira, jornalista de um dos maiores jornais do país, e Toledo, dona de uma barbearia no Largo São Bento. Nenhum dos três imaginava que o protesto dos paulistas naquele 25 de janeiro de 32 acabaria levando o país a uma guerra sangrenta. Envolvendo mais de 200.000 homens, inclusive eles, armados de fuzis, metralhadoras e granadas. Uma guerra que empregaria artilharia pesada, combates aéreos, bombardeios de grandes cidades e até batalhas navais. Brasileiro contra brasileiro num confronto violentíssimo. E hoje, quase ninguém sabe que tudo isso aconteceu. A história da Guerra de 32 começa antes de Juliano, Toledo e Ferreirinha nascerem, 40 anos antes do comício da Praça da Sé, quando os militares brasileiros derrubaram o imperador e deram início à República. Por trás do golpe dos militares estavam os fazendeiros e comerciantes ligados ao café paulista. Naquele momento, São Paulo deixava de ser coadjuvante e passava a ator principal na história do Brasil. Nos primeiros 40 anos da República, mudavam os presidentes, mas o modo de governar era sempre o mesmo: defender a qualquer custo a economia do café, principal produto de exportação do país. A produção de café, que não era vendida no mercado, o governo comprava e queimava se fosse preciso. O importante era manter o preço do café lá em cima. E não adiantava reclamar, porque as eleições eram fajutas. Menos de 5% dos brasileiros votavam, e os resultados eram manipulados pelos partidos republicanos estaduais, controlados pelos fazendeiros. Era o auge do coronelismo e do voto de cabresto. As cidades cresciam. Milhares de imigrantes chegavam, o país mudava, mas os coronéis não percebiam. Em 1929, mesmo ano em que Toledo assumiu a barbearia do pai, Juliano começou a trabalhar no jornal e Ferreirinha entrou na faculdade de Direito, a Bolsa de Nova York quebrou. O abalo da economia internacional causou forte crise no mercado do café. O desemprego e a fome aumentaram. No Brasil, as reivindicações dos trabalhadores eram resolvidas pela polícia com prisões e pancadas. A classe média, que já não tinha espaço político, sentiu-se estrangulada economicamente. Uma das poucas alternativas que os jovens da classe média tinham era seguir a carreira militar: cabo, sargento, tenente. Foram justamente os tenentes, que usavam armas como ferramenta de trabalho, que deram um basta na velha república. Em 1929, os fazendeiros do café paulista brigaram com os fazendeiros do leite de Minas Gerais. Os tenentes aproveitaram que a política do café com leite azedou e fizeram uma grande rebelião, tomando o controle dos quartéis no Brasil inteiro. Era a Revolução de 30. A ação dos tenentes nos quartéis recebeu o imediato apoio da população nas ruas. O presidente Washington Luiz foi derrubado e mandado para o exílio. A República Velha morria, de morte matada, aos 41 anos de idade. Os tenentes colocaram na presidência da República o candidato que tinha enfrentado os velhos republicanos na eleição anterior, o gaúcho Getúlio Vargas. Junto com ele, todos os grupos que apoiaram a Revolução sentiram-se perto do poder. De sindicalistas comunistas a fazendeiros e empresários liberais. Nesse verdadeiro saco de gatos que estava por trás da Revolução de 30, todo mundo queria saber uma coisa: quem, de fato, iria ficar com o poder.
Em São Paulo, jovens liberais do Partido Democrático apoiaram a Revolução de 30. Por isso, esperavam que Getúlio nomeasse para o governo do Estado Francisco Morato, homem do Partido Democrático. Em vez disso, Getúlio nomeou João Alberto, um tenente pernambucano que tinha participado da Revolução nos quartéis. A decisão irritou os liberais paulistas. Nos 2 primeiros meses de governo, João Alberto autorizou um comício do Partido Comunista na Praça da Sé. Decretou um aumento salarial de 5% e jornada de trabalho de 40 horas para os trabalhadores das fábricas. E ainda distribuiu para os tenentes revolucionários terras de fazendeiros endividados com o Banco do Estado. Os liberais do Partido Democrático desejavam que a Revolução de 30 desse uma leve modernizada no país, sem mudanças radicais que ameaçassem os seus privilégios. Mas depois do primeiro mês de João Alberto no governo de São Paulo, os liberais paulistas começaram a desconfiar que os tenentes pudessem estar ligados aos comunistas, buscando mudanças profundas. Não eram só as elites que estavam descontentes com o tenente interventor de São Paulo. Os pequenos comerciantes e funcionários públicos paulistas também se irritaram quando João Alberto começou a distribuir os cargos públicos do governo paulista entre os seus colegas militares que chegavam de outros estados. No final de 1930, as elites e boa parte da classe média paulista andavam contrariadas com os caminhos da Revolução de 30. No primeiro dia de 1931, o jornal O Estado de São Paulo publicou um artigo que pedia a eleição de um Congresso Constituinte. Getúlio tinha fechado o Congresso e nomeado interventores para os estados. Segundo o jornal, já era hora do país voltar à normalidade democrática. A defesa da Constituinte repercutiu em todo o país. Na semana seguinte, o presidente Getúlio Vargas respondeu ao jornal paulista através de um tenente de sua confiança, Juarez Távora. O tenente declarou que era cedo para eleições, alegando que a máquina dos velhos republicanos ainda podia manipular os resultados eleitorais. Declarou ainda que os paulistas só pensavam em si e não no Brasil. O tiro saiu pela culatra. Ao atacar São Paulo, o porta-voz de Getúlio acabou unindo os paulistas contra os tenentes e o próprio Getúlio. Os estudantes de direito do Largo São Francisco passaram a fazer pequenos comícios contra a ditadura de Getúlio, pedindo a Constituição urgente. Inflamaram a população a tal ponto que o tenente interventor de São Paulo, João Alberto, resolveu passar a repressão policial. Entre os dias 3 e 4 de abril de 1931, 18 pessoas ligadas ao Partido Democrático foram presas. O jornal A Gazeta, que fazia oposição aos tenentes, foi invadido e destruído por ordem de João Alberto. Como precaução, João Alberto ainda ordenou a retirada das armas do exército no estado de São Paulo, deixando os quartéis paulistas com o mínimo poder de fogo possível. O tenente João Alberto conhecia muito bem o perigo das rebeliões nos quartéis. A causa paulista por eleições e Constituição ganhou adeptos no Rio Grande do Sul e no próprio Rio de Janeiro, capital do país na época. Getúlio e os tenentes viam o cerco se fechar contra eles. Para evitar que a casa caísse e acalmar os ânimos dos paulistas, Getúlio resolveu tirar João Alberto de São Paulo e nomeá-lo chefe de polícia no Rio. O novo interventor nomeado no lugar de João Alberto, Coronel Rabelo, também era ligado aos tenentes. Os liberais paulistas acharam que Getúlio estava trocando 6 por meia dúzia, tentando empurrá-los com a barriga. Em 17 de janeiro de 32,
os liberais do Partido Democrático romperam de vez com Getúlio. Juntaram-se aos velhos republicanos da República Velha e fundaram a Frente Única, para lutar pela Constituição e um governador paulista. No dia 25 de janeiro, foi organizado um grande comício na Praça da Sé, contra os tenentes e a ditadura de Getúlio Vargas, a favor da Constituição. O comício de 25 de janeiro esquentou os ânimos dos paulistas. Os estudantes passaram a agitar a cidade. Neste comício, Ferreirinha está chamando os tenentes de eunucos de Getúlio. A mídia multiplicava os efeitos dos comícios na população. Para cutucar o orgulho dos paulistas, a imagem dos bandeirantes como heróis da terra foi estampada por toda a parte. Getúlio e os tenentes temiam que a fúria paulista contaminasse o país. No dia 25 de fevereiro, à meia-noite, caminhões com tropas do governo federal pararam na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Desceram 12 oficiais e 80 soldados. Entraram no jornal Diário Carioca, que defendia a Constituição e atacava os tenentes. Quebraram tudo. 5 redatores e 6 tipógrafos ficaram feridos. A mesma coisa tinha acontecido poucos dias antes em Belém. As frentes de oposição paulista e gaúcha passaram a articular suas forças para derrubar Getúlio. O clima nas ruas contagiava os militares. Em diversos pontos do país, havia militares que não gostavam de ver os tenentes mandando mais que os generais. Em São Paulo, o general Isidoro Dias Lopes e o coronel Euclides Figueiredo conversavam com o general Bertoldo Klinger, do Mato Grosso. Preparavam um plano militar para uma rebelião contra os tenentes e Getúlio Vargas. O general Klinger deveria começar um movimento revolucionário, trazendo para São Paulo 5.000 soldados bem armados que se juntariam no Vale do Paraíba a 10.000 soldados paulistas rebelados. O governador gaúcho, general Flores da Cunha, dizia que mandaria tropas gaúchas em apoio. O governador de Minas também mandava recados que enviaria tropas para apoiar a revolta contra Getúlio. A data prevista para o levante era o dia 14 de julho, data da Revolução Francesa. Mas as coisas não aconteceram bem assim. Boatos sobre a conspiração chegavam até o Rio. Para botar água fria na fervura, Getúlio prometeu ao país eleições e um congresso constituinte para o ano seguinte. Mas era tarde demais. No dia 22 de maio de 32, os estudantes paulistas organizaram vários comícios e passeatas pela Constituinte já. Invadiram cinemas, convocando a população, ocuparam a Rádio Record e discursaram para soldados na frente dos quartéis. Os caras pintados daquela época eram um pouco mais exaltados que os de hoje. Empolgados com a participação popular, os estudantes armaram-se de fuzis e revólveres e resolveram invadir naquela mesma noite a sede política dos tenentes, na Praça da República. Dentro da sede política tenentista, os partidários dos tenentes tinham revólveres e uma submetralhadora. Os estudantes atacaram, disparavam da Praça da República de peito aberto. Eram alvos fáceis para os tenentistas trancados no quarto andar. O tiroteio foi longo. Era muita gente, nós éramos muitos. Quisemos abrir a porta do prédio e não conseguimos. Apareceram umas escadas. O primeiro a subir foi o Martins. Subiu por uma escada das escadas e também não demorou a cair com o peito picotado.
por uma rajada. A batalha terminou às 4 da manhã do dia 23 de maio, com os corpos de 4 estudantes estendidos no chão da praça, mortos. Um deles tinha apenas 14 anos. Naquele 23 de maio, São Paulo parou para o enterro dos 4 estudantes mortos. Nos dias seguintes ao 23 de maio, os estudantes fundaram o MMDC, sigla formada com as iniciais dos 4 estudantes, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. A missão do MMDC era conclamar a população à guerra e organizar a revolução. A morte dos estudantes no tiroteio contra os tenentistas na madrugada de 23 de maio pressionou os militares que conspiravam contra Getúlio a anteciparem a data da Revolução. No dia 8 de julho, o general Klinger recusou-se a obedecer ordens de Getúlio no Mato Grosso e foi demitido. No dia 9 de julho, o general Isidoro Dias Lopes convocou uma reunião de líderes revolucionários na Rua Sergipe, número 37, em São Paulo. O general Lopes propôs a imediata deflagração do movimento, temendo que Getúlio demitisse todos os militares que conspiravam. Alguns militares presentes temiam que a precipitação pudesse deixar de fora as tropas gaúchas e mineiras. Mas o argumento do general Lopes saiu vencedor. Foi decidido. Na noite daquele 9 de julho, seria aceso o estopim de uma nova revolução. Uma tropa de motociclistas e ciclistas, como se fossem os motoboys de hoje, passou a tarde inteira num entra e sai do QG improvisado na Rua Sergipe, levando ordens e trazendo notícias. Foi acertado que os civis do MMDC deveriam tomar rádios e estações telegráficas naquela noite e difundir o movimento aos chefes municipais de todo o estado. O general Lopes mandou chamar o coronel Euclides Figueiredo para assumir imediatamente o comando dos quartéis ao seu lado. Noite fechada, sem estrelas nem lua. Rumamos para São Paulo, não sem preocupações quanto à polícia do governo federal. Levávamos firme resolução de desobediência caso nos mandassem parar no caminho. Apesar da noite fria, abrimos a janela do carro para facilitar qualquer reação. Os revólveres vinham em boa posição para serem manejados. Às 11h40 da noite, o coronel Euclides Figueiredo entrou no comando da região militar de São Paulo. De dentro do comando, o coronel Euclides Figueiredo passou a noite telegrafando aos comandantes dos quartéis paulistas. Comunicava o início da Revolução de 32. Na madrugada de 10 de julho de 1932, São Paulo já estava sob o comando dos revolucionários. A adesão foi total. O coronel Euclides Figueiredo e o general Lopes comandavam a revolta no exército. A Força Pública de São Paulo, que era a polícia da época, também aderiu à rebelião de 9 de julho. Ao amanhecer do dia 10, as primeiras tropas paulistas desfilavam pelas ruas da cidade para o delírio da multidão. As tropas partiram de trem para a Serra da Mantiqueira, a meio caminho da capital federal. De repente o trem parte e aquelas mulheres todas começaram a chorar copiosamente, que afinal os maridos, os filhos, os irmãos iam para a guerra.
jornais anunciavam a guerra e conclamavam os jovens paulistas a se alistarem e seguirem para o fronte. As noivas, as namoradas, incentivavam todas as pessoas para participarem. Agrediam os poucos moços que se viam na rua. Se põe a saia, se não veste a farda, veste a saia. Assim que o ex-interventor de São Paulo, tenente João Alberto, agora chefe de polícia no Rio, soube do levante paulista, mandou prender todos os homens ligados à causa paulista no Rio de Janeiro. Na sede do governo federal, o general Góes Monteiro, comandante do exército de Getúlio, começou a contabilizar forças e mobilizar as tropas federais para enfrentar os paulistas. As tropas paulistas que saíram de trem sob o comando do coronel Euclides Figueiredo estacionaram na Serra da Mantiqueira e ocuparam o túnel da Estrada de Ferro Central do Brasil, ponto estratégico para o deslocamento de tropas entre Rio e São Paulo. Os soldados tomaram posições no alto das escarpas. A ordem era esperar a chegada dos mineiros e gaúchos para avançar sobre o Rio de Janeiro. Enquanto isso, Getúlio Vargas trocava telegramas com o general gaúcho Flores da Cunha, tentando a todo custo que ele mudasse sua decisão de apoiar o levante paulista. Depois de ocupar a região do túnel, o Comando Militar Paulista passou a enviar batalhões de voluntários e soldados da Força Pública para o sul do estado. Os homens partiam alegres, achavam que estavam indo confraternizar-se com tropas aliadas que chegavam do sul. Mas assim que chegaram ao destino, o Comando Militar ordenou que cavassem trincheiras e ocupassem posições para um possível combate. O Comando Revolucionário Paulista ainda não sabia se vinham do Sul aliados para a confraternização ou inimigos dispostos a matá-los. Em 12 de julho, o general Klinger finalmente chegou do Mato Grosso. Mas vinha acompanhado apenas de alguns oficiais. Como havia sido demitido antes da hora por Getúlio, o general Klinger não conseguiu levantar os quartéis. Por isso, as esperadas tropas de 5.000 soldados não vieram, nem a artilharia pesada que os comandantes paulistas tanto esperavam. Como se fosse pouco, do Rio de Janeiro ainda chegava mais uma notícia ameaçadora. Navios de guerra da Marinha
haviam partido da Baía da Guanabara em direção ao litoral paulista. Além dos navios de guerra, o comandante do exército getulista, Góes Monteiro, enviou uma primeira tropa em direção a São Paulo, pela estrada de rodagem, já que os paulistas tinham ocupado a passagem ferroviária do túnel. Na altura de São José do Barreiro, toparam de frente com a infantaria da Força Pública Paulista. Cariocas e paulistas trocaram naquele 13 de julho os primeiros tiros da guerra. A tropa, enviada por Góes Monteiro, não conseguiu avançar pela rodovia e recuou. A guerra seria mais longa que os dois lados imaginavam. As tropas do coronel mineiro Eurico Dutra chegaram à região do túnel no dia 15 de julho, ao meio-dia, acabando com as dúvidas sobre o recado que o coronel havia mandado 3 dias antes. Os mineiros chegaram atirando. Os soldados paulistas não tiveram tempo para lamentações. Metralhadoras e fuzis pipocaram de ambos os lados durante 4 dias seguidos. Os paulistas perderam algumas posições, mas conseguiram manter o estratégico túnel sob seu controle. No dia 15 de julho, o delegado de Guaratinguetá, acompanhado de 15 civis armados, descobriu a presença de fuzileiros navais da Marinha de Getúlio na região de Cunha. Os fuzileiros haviam desembarcado em Paraty e subido a serra. No mesmo dia, os dois grupos entraram em combate. Ambos os lados receberam reforços e posicionaram metralhadoras para um longo conflito. Na frente sul, os paulistas que esperavam os gaúchos para a festa também tiveram uma grande surpresa. Chegaram mais de 6.000 soldados vindo dos 3 estados sulinos. Vinham por todos os lados, mandando bala nos paulistas. A cavalaria gaúcha era a mais temível força militar terrestre do Brasil. Nos últimos 200 anos, tinham lutado contra os índios guaranis, contra os espanhóis, participado da Guerra do Paraguai, Guerra dos Farrapos, Revolta Federalista, Revolta dos Tenentes e Revolução de 30. Era hábito, nas guerras gaúchas, degolar os prisioneiros vencidos. Em Itararé, diante da chegada das tropas sulinas, os paulistas dividiram-se entre os que fugiram e os que se renderam. Em Buri, os paulistas não se renderam. Iniciaram uma trágica e longa resistência. Acordamos ouvindo uma forte fuzilaria. Ficamos indecisos, sem saber o que fazer. Apareceu no horizonte uma longa fila de inimigos serpeando pelas curvas da estrada. Começa então a fuzilaria. Sobre nossas cabeças estendia-se uma abóbada de sibilo de bala. Folhas e ramos eram arrancados das árvores atrás de nós pelos tiros. Atirei-me ao chão, esfalfado e acabrunhado.
Estava com fome, e uma sede terrível, com um cantil vazio. Terminado o primeiro mês de guerra, o Comando Militar de São Paulo possuía um quadro nada animador da situação. Os cruzadores da Marinha que haviam deixado a Baía da Guanabara posicionaram-se em Santos, impedindo a entrada e saída de mercadorias e armas no estado de São Paulo. A Força Pública Paulista, polícia da época, havia mandado 12.000 soldados armados para as trincheiras. O Exército contava com mais 3.600 soldados, com pouco armamento porque o tenente João Alberto havia esvaziado os quartéis. 45.000 voluntários civis se alistaram, com muito ânimo, mas nenhuma noção de combate. E o pior, havia apenas 25.000 fuzis no estado. A decisão do comando foi de que os voluntários deveriam revezar os fuzis e economizar as balas, porque havia munições para cada soldado dar apenas 5 tiros por dia. Os paulistas contavam ainda com 6 aviões no campo de Marte. Do outro lado, as tropas federais de Getúlio, com a adesão dos exércitos gaúcho e mineiro e a chegada de diversos batalhões do Nordeste, contavam com mais de 200.000 combatentes regulares. Farta munição, artilharia pesada, navios de guerra e mais de 50 aviões. Apoiado por jornais e rádios, o Comando Paulista não relatava a dificuldade da situação para não esfriar os ânimos da população. Só as vitórias eram divulgadas. A imprensa de São Paulo, jornais, que era o que predominava, controlados pelo governo, todos os dias nos diziam que as nossas tropas estavam avançando, ganhando. Mas o meu professor de geografia, vizinho de casa, comentava comigo, como é que a geografia não coincide com a notícia? Se eles estão de tal lugar para tal lugar, eles estão recuando e não ganhando. A riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer, a vitória, a vitória, a vitória. Os feitos heróicos dos combatentes se espalhavam pelo estado com incrível rapidez. As derrotas corriam como boatos atribuídos a traidores. Lágrimas, adeuses, sorrisos de orgulhos molhados de emoção, de sentimento, de coragem. É a unção da glória que parte para a conquista da lei, em nome da lei, com um só lema, Constituição. Jornais e rádios paulistas punham lenha na fogueira da guerra, acusando Getúlio de ser um ditador e usando a imagem dos bandeirantes para despertar o heroísmo nos combatentes. Do lado getulista, o país era informado que São Paulo lutava pelo retorno de seus antigos privilégios. Outra versão divulgada pelas rádios getulistas era que São Paulo estava dominada pelos italianos que queriam se separar do Brasil. O lado do governo chegou a treinar gente com fala paulista para dizer nas rádios do Norte que São Paulo estava dominado por um partido comunista que tinha um chefe chamado Matarazzo, que estava separando o São Paulo da Federação. E que estes comunistas que estavam dominando São Paulo iriam acabar com a religião, focar os padres, destruir os altares.
Daí, em boa parte, o entusiasmo, o número e a veemência bélica com que legiões de nordestinos vieram brigar em São Paulo. Os dois lados lançavam panfletos dos aviões no território inimigo, apresentando suas versões para a guerra. Pusesse a cabeça fora da trincheira, tomava bala de metralhadora, porque era uma chuva contínua de metralha. E por baixo desse guarda-chuva protetor, viam os soldados do terceiro aéreo se arrastando para aproximar-se da trincheira para tomá-la de assalto. Porque nós não punhamos a cabeça para a trincheira, mas com um espelho na ponta de um pau, com um espelho assim, e víamos quando os soldados se aproximavam. Nessa hora, granada em mão, tirava aquele grampo e de dentro da trincheira, sem pôr a cabeça para fora, jogávamos a granada em mão nos soldados. Apesar do esforço dos combatentes paulistas e da população, em vez de avançar, as tropas paulistas apenas se defendiam. Geralmente tiro de cair. É da retaguarda para cair. Não. Disfarçaram os canhões e foram pôr em localização exata para dar tiro direto nas nossas trincheiras. As tropas paulistas terminaram o mês de agosto entrincheiradas em 6 frentes diferentes, sob fogo cerrado de metralhadoras e bombardeio intenso de aviões e canhões federais.
No dia 3 de setembro, hidroaviões do governo federal bombardearam o Forte Itaipu, em Santos, sede do quartel-general dos revolucionários. Poucos dias depois, os mesmos hidroaviões bombardearam a central elétrica de Cubatão, tentando cortar o fornecimento de eletricidade da capital. Em resposta, um avião paulista mergulhou sobre o navio de guerra getulista, disparando sua metralhadora. O avião foi abatido pelo fogo antiaéreo do navio. Morreram no mar o metralhador Mário Bittencourt e o piloto José Gomes. Durante a Guerra de 32, Santos Dumont, que passava férias no Guarujá, ao lado do Porto de Santos, enforcou-se em seu quarto. O inventor do avião havia declarado várias vezes que não suportava ver sua invenção utilizada para que irmãos se matassem. Na frente sul, milhares de soldados getulistas, comandados pelo general Valdomiro Lima, romperam a resistência paulista em agosto, após violentos combates. E em setembro, já avançavam em direção a Botucatu. Uma noite de domingo, nós estávamos fazendo o footing na Rua Mano, que era a rua principal da cidade, quando eu percebo o povo murmurando, gritando, correndo, e num minuto a rua esvaziou. E meu pai, que nunca se preocupou com os meus passeios noturnos, estava vindo para me apanhar. Vamos para casa depressa, depressa. Os gaúchos estão chegando. Eu disse, mas como? Nós estamos ganhando, estão aí entrando, né? Isto é, houve um choque entre a notícia e a realidade. Na frente mineira, os paulistas também perdiam posições. Em setembro, as tropas getulistas fecharam o cerco sobre Campinas. Os vermelhinhos, como eram chamados os aviões getulistas, começaram a sobrevoar e despejar bombas de mais de 40 quilos sobre Campinas. E quando vinha a sereia do jornal, tocava alto, forte, bastante, quando vinha chegando os aviões. Eram 3 para jogar as bombas. E a gente se escondia embaixo da mesa. E muitos dos nossos atiradores, da pina da linha de tiro, etc., que não estavam na fronta, pegavam um fuzil que levavam para casa e atiravam nos aviões. O pátio de manobras de onde partiam trens para o Vale do Paraíba e o largo da estação foram os primeiros alvos. Uma residência foi atingida. No dia seguinte, campineiros que partiam da estação em um bonde foram feridos no bombardeio aéreo. O menino Aldo Chiorato morreu. Estava na estação, onde caiu uma bomba e matou um menino de 8 anos, filho do tintureiro que morava na Avenida Campos Sales. Meia Campinas acompanhou o enterro do menino. Foi uma coisa muito triste. Essas informações chegavam à capital paulista, causando um princípio de pânico na população, que já estava apavorada desde que os vermelhinhos getulistas começaram a sobrevoar a cidade e lançar bombas no aeroporto do Campo de Marte.
No dia 12 de setembro, os paulistas perderam o túnel que as tropas do coronel Euclides haviam ocupado nos primeiros dias da Revolução. Foi uma perda dramática, em que os soldados paulistas eram metralhados enquanto recuavam. Nos dias seguintes, tropas getulistas tomaram Cruzeiro, obrigando os paulistas a abandonar as posições que mantinham em Cunha e recuar até a Aparecida do Norte. Os confrontos na frente do Vale do Paraíba causaram centenas de mortes durante os 3 meses de combate. No dia 24 de setembro, 2 aviões paulistas ainda atacaram as posições das tropas getulistas recém-conquistadas em Cruzeiro. Mas não adiantava mais. Naquela altura, os paulistas já haviam perdido a guerra. Rompidas todas as frentes, Campinas e Santos bombardeadas, o comando revolucionário e a população temiam o bombardeio e o ataque à cidade de São Paulo. A 1h da madrugada do dia 29 de setembro, o general Klinger passava um telegrama a Getúlio Vargas. Doutor Getúlio Vargas, com o ofício de não causar à nação mais sacrifícios de vida, nem danos materiais, o comando das forças constitucionalistas propõe imediata suspensão das hostilidades em todas as frentes, a fim de serem assentadas as medidas para o término da luta armada. General Berthold Klinger. Às 7h30 da manhã, chegava um telegrama com a resposta de Getúlio. General Klinger, acusando o recebimento do vosso telegrama, respondo que para o fim nele proposto, deveis enviar emissário ao general Góes, para combinar com este as medidas necessárias ao encerramento das hostilidades. Getúlio Vargas. Os emissários de Klinger foram até Cruzeiro, onde o general Góes Monteiro havia postado seu comando. Góes Monteiro não aceitou o acordo proposto em que os 2 lados deveriam baixar armas. Exigia a rendição dos paulistas. O coronel Euclides Figueiredo, que havia recuado com suas tropas e estava entrincheirado perto de Aparecida, preferia lutar. Lideranças políticas em São Paulo também recusavam a rendição e defendiam a luta até o fim. Mas no dia 2 de outubro, o comandante da Força Pública Paulista, o coronel Herculano de Carvalho, mandou seus 12.000 homens baixar armas e acatar a derrota. Sem eles, o coronel Euclides Figueiredo não podia mais resistir, mas ainda assim não aceitava a rendição. Enquanto nas trincheiras os paulistas se entregavam ou simplesmente retornavam para suas casas, o coronel Euclides decidiu partir para Mato Grosso, onde os constitucionalistas ainda lutavam. Seguiu em um trem com 55 vagões, carregados com metralhadoras, canhões e tropas dispostas a continuar a luta. Atrás dos 55 vagões ia o trem blindado. Na madrugada de 3 de outubro,
o coronel Euclides recebeu informações que o coronel Herculano de Carvalho havia entrado em entendimento com Góes Monteiro. As tropas da própria Força Pública Paulista tomavam posições para impedir sua passagem de trem por Jacareí. Euclides e seus homens abandonaram o trem no caminho e se dispersaram. A guerra acabava. Os líderes da Revolução foram presos. Os focos de resistência constitucionalista no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul foram sufocados. Os homens da Força Pública Paulista, comandados pelo coronel Herculano de Carvalho, mudaram definitivamente de lado e passaram a obedecer Getúlio. Reprimiram o agrupamento de paulistas nas ruas e desarmaram os voluntários que voltavam para a cidade de São Paulo. No dia 6 de outubro, o general Valdomiro Lima, que comandou a vitória getulista no Sul, foi nomeado governador de São Paulo por Getúlio Vargas. Nos primeiros dias de novembro, o tenente João Alberto em pessoa embarcou os líderes civis e militares da Revolução Constitucionalista em um navio-presídio. Os líderes da Revolução de 32 foram mandados para o exílio em Lisboa. Os líderes partiram, mas a defesa da Constituição ficou. A luta por eleições e a promulgação de uma Constituinte tinha espalhado raízes em todo o país. Em 1933, realizaram-se em todo o Brasil eleições para o Congresso Constituinte. Em 34, a nova Constituição foi aprovada. Em 37, Getúlio fechou novamente o Congresso e instituiu uma ditadura que durou 8 anos.